Fala pessoal, nesse vídeo vamos continuar falando de layout. Agora nós vamos conhecer a propriedade do CSS Position, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o que temos aqui por enquanto. Então eu criei um cabeçalho, um parágrafo, tá? Daí eu repeti a mesma coisa e criei duas divs, tá bom? Então, o Position, antes de eu falar dele, vamos descobrir qual que é o nosso Position aqui. Então eu vou dar um Inspect. Aí eu vou colocar aqui, né, porque eu não atribuí Position, tá? Então qual que é a Position padrão? Então eu vou aqui nas propriedades computadas, vou colocar, deixa eu baixar um pouco aqui, e vou colocar aqui Position. Aí chegou aqui, tá? Então olha, ele me mostra que o Position padrão, né, o que já veio setado é estático, tá? Então o que é o Position estático? Position estático, né, ele fica ali, né, parado, tá bom? Não dá pra gente mudar. Então, inclusive, né, a gente sabe que a gente tem propriedades de top, né? Então o top, o right e o left. Então você consegue mudar essas propriedades. Né? Qual que é a posição disso aqui em relação ao topo? Né? Qual que é a posição disso aqui em relação à esquerda? Mas como é estático, o padrão, você mexe nisso e não faz efeito, tá? Então vamos tentar fazer isso, tá? Então eu vou pegar aqui o meu... Deixa eu só mostrar rapidamente o código aqui, tá? Então nós temos aqui dois CSS, o reset e o style, e um arquivo HTML. Então eu vou esconder aqui. Então no meu HTML tem aqui, né, um cabeçalho e um parágrafo, um divisor de linha, mesma coisa, e duas caixas, tá bom? E aí tem umas propriedades, né? Por exemplo, aqui é a caixa 1, com uma cor, centralizado e um texto claro. Então, o reset aqui ele só mexe na borda e aumenta um pouco o tamanho da fonte. E tem algumas cores, né? Algumas cores, o texto centralizado, a caixa 1 e caixa 2, onde eu coloquei um tamanho de letra. Um tamanho de letra não, um tamanho da linha, né? Então por isso que essa caixa ficou maiorzinha, porque eu coloquei um tamanho de linha. E o texto claro. Beleza, vamos até para organizar, vamos jogar esse texto claro aqui. Vamos colocar aqui perto das cores, tá? Aí, ficou melhor. Eu vou aproveitar, eu até coloquei uma observação aqui. Eu quero colocar um tamanho, né? Então vou colocar um tamanho aqui de 140 px, uma altura também de 140 px. Vamos copiar isso aqui para as duas caixas. Voltar aqui. Certo. Então a gente já viu que a gente consegue mexer no tamanho, né? Falando da outra propriedade que a gente viu nos vídeos anteriores, né, que é o display. Então quando tem um display block, né, que ocupa a linha inteira, a gente pode mexer no tamanho e na altura. Então eu consegui fazer um quadrado, tá? Beleza. Então, né, vamos pensar que eu quero mexer um pouco esse quadrado, um pouquinho pro lado, né? Ou eu quero mexer esse cabeçalho, eu também quero ele um pouco pro lado, né? Então eu venho aqui, vamos começar pela caixa. Vai para o inspect aqui, só para pegar o elemento, esse elemento. Então você vê que, né, ele está ocupando a linha inteira, só que ele tem um tamanho, né? Maravilha. Então, o que é para a gente conseguir fazer, né? Eu consigo pegar e falar, eu quero que ele se desloque da esquerda 10 pixels. E nada faz, né? Não faz efeito isso. Então por que não faz efeito? Porque é estático, né? Então o estático ele não permite eu mexer nestas propriedades de esquerda a direita, né? O embaixo e em cima, que é o left, right, bottom e top. Então não consigo mexer. Como que eu consigo mexer? Se eu alterar o position, tá? Então tem até aqui na documentação, né? Quais são os positions que eu tenho? Então eu tenho o estático e o relativo, o absoluto, e aí tem um outro aqui, né, que é o de grudar. Então a gente vai passar por todos eles, mas por enquanto nesse vídeo vamos se concentrar aqui nessas duas, tá? Então position estático, a gente já viu que, ó, inclusive ele fala aqui, ó, que você não pode, né, mexer
top, right, bottom, left. E depois uma outra propriedade que a gente vai ver também é o z-index, que a gente também não pode mexer. Mas tudo bem, olha o relativo. O relativo, ele te dá a habilidade, né, de você poder mexer no topo e no left. Então vamos voltar aqui para o nosso código. Então vou mexer nisso. Vamos pegar aqui, vamos colocar um position aqui. Position relativo. Tá? Então relativo ao quê? Então, né, ele vai ficar, ao invés de estático, ele vai ficar relativo no elemento, né, na linha que ele está. Então, nesse caso aqui, tá bom. Não, vamos mexer aqui na propriedade, acho que vai fazer mais sentido. Eu vou aproveitar também esse cabeçalho, eu também vou deixar um... Vamos colocar aqui... Vamos dar uma classe aqui. Cabeçalho 1. Tá. Então, deu um atualizar, aparentemente nada mudou. Tá? Mas a diferença agora é que eu consigo, nesse elemento, colocar agora um left 10px e ele move. Né? E se eu colocar um top 10px, ele tem um mesh. Né? Vamos até aumentar um pouco. Vamos colocar aqui 22. Tá. E vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos copiar essas duas propriedades. Eu quero aqui no meu H1, que a gente mudou o relativo, né? Então, olha só. Então ele fez esse deslocamento, né? Mexeu 22 pixels em relação ao topo, tá? E aqui, então, né, esse relativo é relativo a ele mesmo. Então ele estava onde? Ele estava aqui na posição 0, 0 e agora ele foi aqui, ele se deslocou 22 para cá e 22 na esquerda. Então aqui também, ele se deslocou 22 em relação a quem? Né? Relativo, em relação a quem? A ele mesmo. Então ele estava nessa posição, então em relação a essa posição que ele estava, tá? Ele deslocou 22 em relação a ele mesmo ao topo e à esquerda. Tá? Beleza, então agora, né, dado isso, vamos tentar mexer nessa caixa. Tá? Então primeiro, né, ele não está relativo, né, então a gente não vai conseguir. Eu também quero mexer ele a 10px e não vai dar certo. E ele tem uma outra propriedade, tá? Então agora eu não estou falando, tem a ver com position, né? Mas eu quero, tá vendo que essa caixa, ela tá na frente dessa? Então, só que por quê? Eu criei essa caixa primeiro e depois eu criei essa caixa. Então, né, essa aqui Só que como eu mexi no position, essa caixa acabou ficando na frente, né? Então tem uma propriedade que é relacionada ao eixo Z, né? Deixa eu dar uma pausa, eu vou abrir um slide que vai ajudar a entender um pouco isso. Só um pouco. Achei aqui. Então aqui eu tenho um elemento e tem outro elemento. Né? E os dois estão no z-index 0, que é o padrão. Tá? Então ele vai, né, manter a ordem da organização do HTML, a ordem que ele foi criado, ou que ele está posicionado, a ordem na sequência que ele foi criado. Tá? Mas aí eu consigo mexer nesse z-index, e aí basicamente o que ele faz, ele tem esse contexto no eixo Z. Né? Então quando você muda, então eu mudei o z-index desse elemento para 1, então é como se ele, né, elevasse, colocasse na frente, né? Ele está empilhado na frente. E esse z-index você pode aumentar ele até 900, você pode, né, colocar um número bem alto aqui. Só que né, o foco não é mexer um pouco, não é explicar tanto sobre esse z-index, dá pra gente gravar um vídeo mais específico sobre o z-index, mas só para você entender que ele mexe nessa ordem. Então, em outras palavras,
Se eu quero passar essa caixa para frente, eu tenho que mexer no z-index dele, tá? Então eu venho aqui e eu sei que o padrão dele é um z-index 0, né? Então eu vou colocar aqui um z-index. Então o que é maior, né, para eu colocar na frente? É qualquer coisa maior que 0, né? Então eu posso colocar 1, colocar 2, tá? Então 1. Mas aí também não fez efeito, né? Porque da mesma forma que eu não consigo mexer no left, no top desse elemento, eu não consigo mexer nesse índice também, né? Então, mas se eu colocar um position relativo, olha só o que aconteceu, ele já passou para frente, né? Tá? Agora eu quero passar essa aqui para frente de novo, então o que eu faço? Venho aqui, vamos ver se vai dar certo, vou colocar um z-index igual, né, se lá estava 1, eu vou colocar algo maior que 1, então eu vou colocar 3. Opa, agora ele passou na frente, né? E aí eu posso ficar fazendo essa brincadeira, né? Então agora se eu colocar 3 aqui, né, já passou na frente também, né? E se eu colocar menos 1, foi lá para trás. Tá? Então, né, o principal aqui é que quando eu tenho position relativa, eu posso mexer em todos essas outras propriedades que antes, por estar estático, não faziam efeito. Então eu acho que nesse vídeo a gente cobriu isso. Position estático, padrão, não posso mexer. Quando eu mudo para relativo, eu ganho, né, esse poder. Eu deixo essa habilidade de conseguir mexer nos left, right, estou escrevendo aqui, tá? Porque às vezes eu só falo e não fica claro. Bottom, tá bom? E top. Então são esses quatro propriedades mais o z-index. Certo? E no próximo vídeo a gente continua falando de position.